Ele liderou com sucesso um plano de transformação operacional na Argentina. No Brasil, tem como objetivo expandir a marca, acelerar serviços digitais e adaptar o negócio às demandas do mercado. Vamos falar agora com Stephan Maquer, CEO do Grupo Carrefour. Bem-vindo, Stephan. Muito obrigado, Sônia. Vamos começar por um assunto que está sendo muito falado agora. Vocês têm 100 lojas no Rio Grande do Sul. Sim, quase 100 lojas, exatamente. Cerca de 100 lojas. Como é que essa crise está afetando vocês? Bom, primeiro eu tenho que expressar, e todos nós no Grupo Carrefour Brasil expressamos a nossa solidariedade com os gaúchos e as gaúchas, autoridades, a população lá que está sofrendo muito essa situação desde o início de maio. Como você disse, nós temos até 100 lojas no estado, com várias bandeiras, o Atacadão, o Carrefour, o Sam's Club, o Nacional, presentes nesse estado, e com 10 mil funcionários. Acho que isso que nos importa como primeira linha, como podemos conferir, os funcionários. Primeiro, já conferir que todos estão salvos, sem problema de vida imediata, e depois como podemos apoiá-los com as situações difíceis que eles estão atravessando. Temos pouco mais de 1.000 funcionários desabrigados que tivemos que apoiar. De 10 mil, vocês têm 1.200, mais ou menos, desabrigados. E segundo, pensamos aos nossos clientes e a toda a população gaúcha, e por isso que, muito rapidamente, tomamos uma medida inédita de congelar todos os nossos preços em todas as nossas bandeiras, todos os produtos congelados desde o início de maio, antes da situação acontecer, para dar pouco de tranquilidade a toda a população. Nossos clientes, como toda a população, nas nossas lojas, não tiveram nenhum aumento de absolutamente nada durante todo o mês de maio. E hoje, ultimamente, nesse mês de junho, estendemos esse congelamento de preços para categorias básicas, o arroz, o feijão, por exemplo, para dar espaço, prazo até maior, porque obviamente o lago Guaíba parece baixar e ir para patamares comuns, mas sabemos que o prazo para reconstruir tudo, para que nossos funcionários, para os gaúchos e os gaúchas voltar à vida normal, vai levar muito mais tempo. O que vocês fizeram com esses 1.200 funcionários desabrigados? Quais foram as medidas que vocês tomaram? Apoio psicológico, ver se eles têm uma solução de abrigos, colocar alguns deles nos UTIs, ver se tivermos umas possibilidades de acolher eles nas nossas lojas, porque temos espaços, a vezes, em nossas lojas. Algumas lojas estão debaixo de água? Sim, tivemos até 10 lojas embaixo da água, lojas fechadas, com até 3 metros de água dentro da loja. Então, imagina tudo perdido. Mas acho que isso é controlado. 10 lojas, de quase 100 lojas no estado. Pegamos pouco de sorte nessa situação. Então, olhamos muito mais como podíamos apoiar o Estado e a população. Por isso, doamos 500 toneladas de produtos de alimentação, bebidas e também produtos de higiene. 500 toneladas e muitas toneladas. Também fizemos parceiras inéditas. Por exemplo, como Correios, que tinham organizado em todo o país doações e precisavam de lugar para organizar as doações, a chegada das doações. Mas isso vocês ajudaram? De que Exatamente. maneira? Fizemos uma parceria e abrimos
dos nossos prédios, uma loja fechada que tínhamos, sem água, obviamente, lá no Rio Grande do Sul, para que eles podiam acertar essas doações no Estado. Então, é a loja de Sertório. Outro exemplo de parceria inédita, porque olhamos muito a situação dos gaúchos e das gaúchas, Bichos também sofrerá as enchentes. Então, uma parceria como o município de São Leopoldo, como outra loja que tínhamos lá, para abrigar centenas de bichos, cachorros e gatos, que precisavam de lugar também para ser abrigados. Então, é montão de coisas que fizemos, coisas que já tínhamos pensando organizar ou parceiras novas. Esse Tem dia a algum dia. know-how da pandemia? Sim, ficamos totalmente surpresos quando aconteceu. Estava na Argentina nesse momento. E em 2, 3 dias tínhamos que organizar tudo, trabalhar de forma totalmente remota para as áreas corporativas e seguir abrindo e abastecendo as lojas em todos os países onde o grupo Carrefour está presente. Então, acho que aprendimos muito dessa crise da pandemia e muitas empresas assim para superar esse momento e talvez aprendimos também a digitalização das nossas atividades facilita o trabalho, sabemos trabalhar de forma remota, sabemos trabalhar como... O e-commerce cresceu na pandemia, muito para todo mundo. Para todo mundo. O e-commerce no Rio Grande do Sul, qual foi o efeito dessa enchente? Estava ainda funcionando, não tivemos esse aumento muito forte que tivemos na pandemia. Falamos muito que o consumidor mudou e nós estamos mudando como consumidor, é uma verdade. Nós propomos muitas possibilidades para o consumidor consumir. Ele está em casa, está usando o e-commerce, recebendo as coisas diretamente em casa. Ou ele vai para a loja recuperar essa compra. Ou ele vai para a loja comprando e finalmente está complementando a compra desde casa. E com todas essas possibilidades, inclusive com enchentes, bom, obviamente, acho 700 mil pessoas desabrigadas no estado. Aqui foi muito mais complicado. Me diz o seguinte, você trabalhou muitos anos na Argentina, né? Veio para o Brasil há 3 anos. Qual é a principal diferença entre trabalhar na Argentina e trabalhar aqui no Brasil? Bom, não, são 2 países muito diferentes em termos de tamanho, quantidade de clientes que temos. O consumidor brasileiro é um consumidor muito mais maduro, que tem muitas ofertas. Você acha mais maduro? Mais maduro, que está sabendo das várias ofertas que ele tem, está também muito mais endividado. É um perfil que eu acho um pouco mais norte-americano, como uso muito forte da dívida. Mais endividado em que sentido? Ele não se incomoda de ficar devendo? Está usando a dívida para comprar. Tá. É muito diferente de um perfil na França. O consumidor francês não usa a dívida desse jeito. Não usa a dívida para a compra cotidiana. Aqui, muito mais. Então, é muito mais flexível, muito mais ágil. É que nós passamos por uma inflação brutal, experiência conta, né? Na Argentina, também, qual é o perfil do consumidor? É um consumidor que tem um tema como o nível da inflação. Os preços estão mudando todos os dias, então está comprando até produtos eletrodomésticos, por exemplo, para cuidar da poupança que ele tem. Então, um perfil de consumo por medo do futuro. Aqui, o consumidor brasileiro não tem medo, né? não tem medo, acredita no futuro, vamos, se Deus quiser, e tudo isso. Acho muito legal. É um negócio muito mais animado desse jeito. Agora, também, o tamanho do país não é o mesmo. Aqui é um continente com muitos estados, muitos
atores regionais muito fortes, então é mercado muito mais pulverizado também aqui no Brasil. Olha, é curioso, porque muitos anos atrás, eu fiz uma pergunta para o então ministro Domingos Cavallo, qual seria a principal diferença entre Brasil e Argentina? Ele falou simples. Ustedes têm o samba, vocês têm o samba. Nós outros temos o tango. Sim. Quando afundamos, afundamos. Ustedes nunca vão muito arriba e nunca vão muito abaixo. Quer dizer, vocês nunca têm uma explosão de otimismo e de bem-estar, economia rodando a 100 por hora, como também nunca tem uma queda dramática como é na Argentina. Sim. Isso se reflete nisso que você está me dizendo, na forma do argentino consumir e na forma do brasileiro consumir? O medo lá de uma catástrofe é maior do que aqui? Sim, agora, como o que aconteceu na Argentina nos últimos 20 anos, também é consumo que tem algo de resiliência. Então, é consumidor resiliente, porque ele superou todas as dificuldades, inflação de 50% ao ano, inflação de 200% ao ano. Aqui no Brasil, o consumidor acredita, como falamos, muito mais no futuro, tem ânimo para comprar até mais, então o consumo está crescendo, o consumo das famílias está crescendo quase todos os anos, a economia do país também está crescendo todos os anos. Então, tem uma roda positiva muito mais forte aqui no Brasil. Na Argentina, está crescendo, puxando pelo medo. É totalmente diferente. Aqui a inflação... As pessoas têm que comer, têm que consumir. Sim, aqui a inflação está controlada. Lá na Argentina, parece ser mais controlado agora. Ultimamente não foi. Mas o consumo estava protegido como o ciclo de aumentos de preço, aumentos de salários, aumentos no preço, aumento no salário. Então, puxa cada vez um pouco mais a capacidade ou proteger a capacidade de consumir. Aqui é um pouco diferente. Usou mais da dívida, mas tivemos mas é que nós tivemos juros muito altos. Também uma puxadinha na inflação em 2022 e 2021 e 2022. Então, atrapalhou também o negócio que aconteceu em 2023. Não foi tão bom para o nosso negócio. 2024 está mostrando uma recuperação, o consumo voltou, o Selic até hoje está baixando, veremos os próximos passos. É uma relaxada esse ano. Você me contando isso, eu me lembro da experiência que os brasileiros têm com inflação, né? Aqui a nossa inflação, no começo, antes dela explodir de vez, o governo, o ex-ministro Delfim Neto, inventou a correção monetária, né? Então, o brasileiro, o salário, vamos dizer, a inflação era 100% ao mês, seu salário era corrigido, né? Talvez o consumidor brasileiro tenha menos medo de consumir, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa, alguém vai dar um jeito de voltar essa correção. As economias, os países que conheço na América Latina têm essa forma de dar um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Você está... cultural, né? É cultural. Você está como algo que está mudando muito forte, parece o final do mundo. Nós vamos superar essa reforma, essa mudança.
Bom, e o dia seguinte já você está achando jeito para superar o momento. Acho isso muito legal e aqui no Brasil ainda mais forte. Porque não temos isso na França. São mudanças muito mais lentas e que atrapalham até mais. Mais aqui há engessadas. uma força motriz cultural de dizer vamos superar, vamos dar jeito, vamos achar uma solução. Então, é muito legal trabalhar aqui. Stephanie, me corrija se eu estiver errada. Há muitos anos atrás, o próprio Abílio Diniz me ensinou como era difícil trabalhar no varejo. Ele dizia que a margem era de 1%, que é uma margem muito apertada. Isso continua sendo verdadeiro? Sim, mas é negócio esquisito. Eu gosto muito desse negócio porque é negócio de muitos volumes e de uma taxa de margem muito pequena. E distribuição complicada. E distribuição muito complicada. Aqui também no Brasil, como todos os estados, as fronteiras entre os estados, os tributos dos estados, é bastante complicado. Mas como tantos volumes e uma taxa menor, acaba sendo resultado em massa interessante para poder investir no futuro. Mas é verdade que não é luxo aqui, é 1%, 2%, 3% os melhores anos. É a realidade do nosso negócio. Me diz uma coisa, o mercado financeiro é muito lucrativo. Você, como executivo, o que te faz ser fascinado ainda por um mercado real, cuja margem de lucro é pequena? E qual o fascínio que você tem nisso? Muito interessante essa questão. É a relação cotidiana com o cliente. Nós estamos nas vidas dos consumidores, da população, todos os dias. Recebemos em nossas lojas 15 milhões de clientes por semana. Então, temos uma conexão direta com o consumidor, com a economia cotidiana de qualquer país. É uma paixão isso, não pode ser outra forma, porque estamos conectados com o ser humano, com as famílias, situações difíceis, como nos melhores momentos da vida de uma família. Você tem ideia com quantos produtos vocês lidam? Nós compramos 75 bilhões de reais por ano. Nós temos 10 mil SKUs, 10 mil produtos diferentes nas nossas lojas do Atacadão, 40 mil no hipermercado Carrefour. Não são os mesmos produtos exatamente. Então, todos os nossos números são gigantes. Por nosso tamanho, temos 130 mil funcionários. Mas é uma operação de logística, né? Exatamente. Distribuidor. Falamos da distribuição, às vezes, porque é tema de logística. O lado positivo que facilita a nossa vida nesse país, no Brasil, é que é país que produz os produtos alimentícios diretamente. Então, o abastecimento não é tão complicado, se faz localmente, regionalmente. Não tem tanta importação. Não tanta importação, então não temos tantos problemas que outros países que não têm essa força agropecuária têm. Obviamente, para nós é muito mais fácil. O Carrefour tem alguma política de transferir executivos para lá e para cá? Tem algum limite de tempo para ficar em cada país? Como é que funciona isso? E em que lugar no ranking do Carrefour o Brasil está? O Brasil é dos maiores países para o nosso grupo global. Fora da França, lá né? Da França. A França, em vendas, é primeiro. Ficamos no segundo lugar. E o terceiro país é Espanha. Em termos de funcionários, somos os primeiros aqui no Brasil, de longe. Temos 130 mil funcionários, a França 90 mil, por exemplo. E em termos
lucro, estamos no mesmo patamar que a França. Então, é muito relevante para o nosso global. Mas tem um prazo? Assim, porque você veio da Argentina. É porque esgotou um prazo, eles acharam melhor? É uma coisa... Depende das oportunidades, das necessidades do global. Aqui no Grupo Carrefour Brasil temos prazo maior, também por tema do que temos que fazer. Tivemos que preparar a integração do Grupo BIG, organizar a integração do Grupo BIG. E agora, nessa mudança que estamos organizando de simplificação, de mais agilidade, de mais cash and carry, como é que a inteligência artificial está mudando o grupo? Estamos experimentando algumas coisas para o abastecimento, funcionamento da nossa supply chain, os produtos que colocamos nas nossas lojas. Acho que temos caminho para frente muito forte como a IA, para apoiar e facilitar os nossos processos. Então, é uma mudança muito forte para nós e que temos para frente de passar de algo que está baseado muito na experiência. Lembramos do que vendimos o ano passado para a Páscoa, por exemplo. O algoritmo, né? O tal do algoritmo. O algoritmo que é baseado na experiência para algoritmo muito mais inteligente, como a IA, que vai fazer apostas muito mais certas. Estamos pouco presos, nós, do passado, porque olhamos sempre... Eu tomei o exemplo da Páscoa, estamos olhando sempre o que aconteceu a Páscoa passada. Não tivemos suficientemente ovos de Páscoa, então temos que colocar pouco mais. Mas talvez deveríamos colocar 2 vezes mais. Isso não sabíamos fazer antes de ter essas ferramentas, esses laboratórios que vêm como as iniciativas da inteligência artificial. Porque a impressão que as pessoas têm que a inteligência artificial é um ser à parte, né? Não é, faz parte do sistema de tecnologia. Isso, devemos colocar no centro e usá-lo como eu disse, em termos de pilotos, ver como está funcionando e depois mudar. Obviamente, de dia para outro, ter apoio total de qualquer decisão como a inteligência artificial não funciona. Isso temos que ver como no ramo do varejo, esse que você atua, exatamente, eu acho que não vai ter um problema de empregos, funcionários, porque estava imaginando como é que é o sistema, colocar na prateleira, distribuição, porte, guiar, distribuir. A inteligência artificial não substitui isso, né? Não, no final das contas, estamos recebendo esses milhões de clientes todas as semanas e vamos seguir recebendo e precisamos de funcionários e colaboradores lá para recebê-los. E talvez vai mudar Nós pouco. Nós estamos atrás da França em termos de tecnologia? Como Acho que não. Você disse que é país... muito fortes nas tecnologias. Você falava do setor financeiro, mas acho que vai além disso. É país que tem essas fortalezas quando a França tem que fazer esses passos. Eu falei do PIX. O PIX não existe na França. Não existe em nenhum lugar do mundo. Não, é uma ferramenta incrível. É muito rápido. Dá para todo mundo ter essa ferramenta. Então, também isso é muito legal, oferecer a qualquer pessoa essa oportunidade de fazer, de participar da economia do país é muito legal. Isso não temos na França. Então, acho o país bem armado para enfrentar. O PIX, eu fiquei outro dia pensando, por que o Brasil foi o primeiro a inventar o PIX e está longe dos Estados Unidos, enfim, de todos os países de primeiro mundo nesse sentido, né? Talvez porque a gente conviveu com a inflação. Então, a transferência de dinheiro tinha que ser muito rápida. Também, mas... Para não perder o valor. Sim, talvez. Isso e também a informalidade que ainda existe no país. Você está na praia, você quer tomar uma água de coco e você está pagando o carro lá. Você precisa de sistema muito fácil, que não precisa de todo o sistema bancário, o cartão.
Então, você vai com o celular, também temos o tema de segurança, com o celular, pagando diretamente o cara lá. Muito legal. Abre as portas da economia para Agilidade, né? qualquer brasileiro e brasileira. Stefan, eu soube que vocês estão abrindo um atacadão na França. Um atacadão? Por que isso? Sim, achamos que, dando a inflação que tivemos na França e problemas de consumo também lá, para uma parte da população conseguir ter produtos de boa qualidade a um preço menor, tínhamos essa oportunidade de oferecer esse modelo de consumo. Modelo, mas não vai chamar atacadão, é só Sim, modelo. vamos chamar de atacadão. Alors, talvez os franceses não vão conseguir dizer atacadão, vão dizer atacadão. Vai ser mais fácil para os franceses, mas sim, vamos chamar de atacadão. É uma loja atacadão, como os produtos, a quantidade e os vários produtos que oferecemos aqui no Brasil, obviamente adaptado pelo consumo francês, cliente B2C como cliente B2B, é um atacadão que estamos abrindo. Agora, por que vocês exportarem uma tecnologia do Brasil? Na França não existe tecnologia como do atacadão? O que o atacadão tem de diferente? Falamos das forças do Brasil. O Cash & Carry é uma das forças do país. É o país que conseguiu fazer crescer esse modelo. Tem mais ou menos 40% do mercado do consumo de produtos alimentícios nesse país. É único no mundo. Então, é uma tecnologia que dava para exportar. Exportamos para a França porque é o nosso outro país muito forte, temos operações lá e estamos abrindo. Você não quer contar para a concorrência, né? O que tem o atacadão de diferente em termos de funcionamento? Preço menor, foco nos produtos alimentícios, produtos escolhidos, muito menos SKUs, muito menos produtos nas nossas lojas atacadão que no varejo, por exemplo. Então, facilita também a experiência de compra do consumidor, facilita a nossa operação também. Essa é uma coisa que existe aqui, que é muito forte. Muito forte e que vamos abrir na França, sim. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a você. Que nos deu uma aula aqui. E boa sorte nesses novos projetos de vocês. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado. Gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News.